A palavra de Deus diz em Salmos 25, versículo 8: Bom e justo é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Quando eu vinha para cá, eu e minha esposa víamos um pouco apreensivos porque não sabíamos a estrada, o caminho. Mas chegamos até aqui, é um caminho desconhecido. O irmão Fredson só deu as coordenadas de onde nós deveríamos entrar. Pode ir direto, que vocês vão bater lá. É o povoado, é o último povoado da rota. Se não adentrássemos pelo caminho que nos foi indicado nessa noite, nós também não chegaríamos aqui, estaríamos rodando por aí até encontrar uma saída. As graças a Deus que estamos aqui para falar que Deus é bom e Deus é justo, e por esse motivo Ele aponta o caminho aos pecadores. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto e logo de início são as duas características que Deus recebe, que Deus é descrito, na verdade. Normalmente nós queremos, toda mulher quer um homem bom e justo, todo homem quer uma mulher boa e justa, todo profissional quer, todo patrão quer um profissional bom e justo. Bondade e justiça são duas características, são duas qualidades que todo mundo procura em outra pessoa. Se for bom, se for honesto, se for uma pessoa correta, todo mundo quer estar por perto, sim ou não? Todo mundo quer estar por perto. Essa é uma verdade. Porém, nessa noite, nós, como seres humanos, nós sabemos que nós não somos bons e justos diante de Deus. Aí a nossa situação já não fica boa diante dele. Se nós não somos bons o suficiente diante de Deus, então a nossa situação fica complicada. Mas graças a Deus que veio Jesus, o bom e o justo, que veio apontar o caminho da bondade e da justiça, e que assim veio limpar a nossa barra diante do Senhor. A primeira característica na qual Deus é descrita é a bondade. O texto, o salmista começa dizendo que Deus é bom. O que é a bondade de Deus? Por que que Deus é bom? Porque o seu caráter é livre de toda maldade. Não existe maldade em Deus. Deus não tem nenhum pingo, nenhum traço de maldade na sua natureza, no seu caráter. Deus é todo bom. Isso é uma maravilha, porque Deus é todo bom. Não existe nenhuma maldade em Deus. Em outras palavras, isso quer dizer que Deus não pensa mal de ninguém. Em outras palavras, isso quer dizer que Deus não deseja o mal para ninguém. Às vezes a gente não pronuncia o mal para alguém, mas às vezes deseja. Às vezes não abre a boca para falar alguma coisa ruim para alguém, mas só em pensamento a gente já pensa coisa que não presta. Sempre. As maiores guerras espirituais acontecem no coração, acontecem na mente, acontecem no campo dos pensamentos. É aqui que diz a Bíblia que vem o adultério, é do coração que vem os pensamentos ruins, que vem a idolatria, que vem a prostituição. Tudo que não é bom vem de dentro de nós. E tudo que é bom, diz o apóstolo Tiago, desceu do Pai das luzes, que é o próprio Deus, em que não há sombra de variação. Então, se nós dizemos que Deus é bom, estamos querendo dizer que Deus não tem maus pensamentos e que Deus não tem maus desejos a respeito de ninguém. Tudo o que Deus deseja é para o bem da humanidade. Tudo o que Deus deseja é para a sua glória final. Tudo o que Deus deseja é que o homem seja salvo. Não é assim que diz a palavra de Deus? Deus é bom e deseja que todos os homens alcancem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus é bom, essencialmente bom. Por que que Deus é bom? Deus não é bom só porque a sua natureza é boa. Essa é a principal razão. Mas Deus é bom porque Ele não faz nada que seja mal. O ser humano, o crente que é regenerado pelo Espírito Santo, às vezes por causa da nossa natureza humana, a gente não faz muita coisa ruim, a gente evita de fazer, mas o coração às vezes deseja. Deus, ele nem faz coisa ruim e o coração de Deus nem deseja fazer coisa ruim, porque Deus não conhece o que é maldade na sua natureza. Ele é perfeitamente bom em toda a eternidade, para sempre, eternamente. Deus, ele é bom. Às vezes, quando a gente diz que Deus é bom, a gente se refere, Deus é bom. Normalmente as pessoas pensam assim: Deus é bom porque ele faz coisa boa.
Porque essa é a noção que a gente tem de ser humano. O ser humano, fulano de tal é bom, porque ele faz coisa boa, ele é uma pessoa de respeito, não toma gosto com ninguém, é um bom companheiro para sua esposa, é um bom pai. Normalmente nós qualificamos alguém como bom se essa pessoa faz coisas boas. Só que Deus não é bom só porque ele faz coisa boa. Deus é bom, conforme eu já disse, porque o seu caráter é livre de toda maldade. Deus não tem mal nenhum em seu coração. É por isso que ele é bom. Então ele não é bom só porque faz coisas boas. E outra coisa, ser bom nem sempre é ser agradável. Nem sempre. Às vezes uma coisa que é boa para se fazer, nem sempre aquela coisa é agradável para se fazer. Por exemplo, se eu perguntar para as crianças aqui, quem adora tomar vacina? Eu creio que a maioria não vai dizer que é bom, que é agradável. Ninguém vai dizer aqui que é agradável, mas no final de contas é bom tomar vacina, mesmo que gere dor. Mas é bom, porque tem muitas coisas que Deus fez que necessariamente não são agradáveis, mas são boas. Agora, muita coisa tem aí no mundo que é agradável, mas não é boa. O pecado pode ser agradável. Tem muita coisa aí no mundo que, se a gente for fazer, dá vontade de fazer, porque o pecado é gostoso de fazer. O prazer do pecado é muito grande, mas não é bom. Então, nem tudo que é bom gera prazer, e nem todo prazer que existe aí no mundo é bom, porque vai levar para a perdição. E às vezes Deus vai fazer coisas que não são agradáveis para nós. O pai, por exemplo, quando chama o filho para prestar as contas, para dar uma bronca mesmo, aquele momento não é agradável. Para a criança, para o filho é um momento de tensão, é um momento de, às vezes, até de raiva, mas é bom. Um dia, sempre a gente agradece a surra que pegou na infância. Não foi agradável, mas foi bom. É aqui que eu quero chegar, é que às vezes Deus exige de nós coisas que não são necessariamente agradáveis para se fazer, mas que são boas. Se eu disser para vocês que todos os dias eu tenho vontade de orar, eu estou mentindo, porque tem dia que não dá vontade de orar. Se eu disser que todo dia eu leio a Bíblia com o maior prazer, eu estou mentindo, porque tem dia que não dá prazer. Só que Deus não quer que eu sinta prazer em tudo que eu faço. Tem coisa que tem que fazer independente de gostar ou não, independente da nossa vontade, precisamos fazer, porque nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade. Então, tem dia que a oração é um prazer, mas tem dia que é um sacrifício. Ou sendo sacrifício, ou sendo prazer, tem que orar, tem que vir para a igreja, tem que buscar a Deus, porque não é para o meu prazer, é para o prazer de Deus. Nós não estamos aqui para agradar a Deus, para agradar a nossa carne, nós estamos aqui para agradar a Deus. Amanhã pela manhã, domingo, dia de escola dominical, é um dia que o nosso corpo, ele quer ficar deitado até um pouquinho mais na cama, porque é o prazer do nosso corpo. Porém, nós temos um Deus para dar prazer a Ele, para agradar a Ele. Agradar o nosso corpo é muito bom, mas agradar a essência da natureza de Deus nem sempre é aprazível, nem sempre é prazeroso, mas é bom. E nós temos que fazer as coisas não porque elas dão prazer, mas porque elas são boas para se fazer. Então, Deus é bom, só que o homem não é bom. Deus é bom, mas o homem não é bom. Ele foi criado, Adão e Eva foram criados bons. Deus olhou para toda a criação e disse, e isto era bom. E viu Deus que isto era bom. O homem foi criado bom, mas uma coisa entrou no ser humano que deixou ele completamente desconfigurado, completamente mudado. De bom que ele era, tornou-se agora mal. O pecado entrou no homem. O homem comeu um fruto proibido. E voltando a falar no prazer e naquilo que é bom, aquele fruto que Adão e Eva comeram era gostoso. Se não fosse gostoso, eles não tinham comido. Era agradável. Se não fosse agradável à vista, eles não ficaram lá tentando, amaciando, olhando aquele fruto proibido. Mas o inimigo ofereceu e eles aceitaram. Só que aquilo ali gerou neles uma maldade tão grande que não ficou só para eles. Se o problema de Adão, se o pecado de Adão fosse fazer mal só para ele, já estava bom demais, porque não chegava em nós. Mas o problema é que ele pisou na bola e complicou a nossa vida toda, complicou a humanidade toda. Se a consequência ficasse só para ele lá, estava bom, mas não, passou para a humanidade toda. E por isso o homem não é bom diante de Deus. Eu só quero abrir um parêntese para explicar o seguinte: eu não estou dizendo que todo mundo aqui é gente ruim, não é isso.
Se você comparar um ser humano com outro ser humano, você pode dizer, esse aqui é bom, esse aqui é ruim. Mas se você comparar um ser humano com Deus, não tem como dizer que o homem é bom diante de Deus. Você é bom diante das pessoas, mas diante de Deus nós não somos bons o suficiente para ser salvo. Se o homem fosse bom o suficiente para ser salvo, Jesus nem precisava ter ido. Para que Jesus vinha para cá? Mas Jesus só veio porque Deus olhou de alto a baixo e viu que não tinha nenhuma característica. O homem não podia cumprir nenhuma das exigências de Deus, porque primeiramente ele não é bom. Aí ele manda um justo, um bom, que é Jesus Cristo, para fazer aquilo que nós não demos conta de fazer. Aí Jesus vem. Então, diante dos seres humanos, se você for comparar um ser humano, uma pessoa A com uma pessoa B, dá para você dizer, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, porque nós sabemos que tem muita gente mau caráter por aí. Mas diante de Deus, a humanidade está numa situação só. Ninguém é bom o suficiente para ser salvo. É por isso que precisamos estar apegados a Cristo e saber que é a bondade dele, não a nossa, que nos leva até Deus. E bendito seja o nome dele para sempre. Segunda característica de Deus, já falei que Deus é bom. O salmista diz agora, Deus é justo. Bom e justo é o Senhor. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, em palavras bem simples, é o que? Nós dizemos que Deus é justo porque nele não existe erro de nenhuma espécie. Assim como não existe maldade, a mínima possível, em Deus não existe a mínima margem de erro. Nas campanhas eleitorais que nós vamos contemplar agora, já estamos vendo agora, sempre tem um termo técnico que é margem percentual de erro. Ou seja, para mais ou para menos. Aquela pesquisa ela pode acertar tantos por cento, mas pode errar tantos por cento. Quando nós dizemos que Deus é justo, nós estamos dizendo que ele não tem erro na sua natureza. Não existe a mínima margem percentual de erro em Deus, porque ele é livre. O caráter de Deus é livre de qualquer coisa que seja errada. Deus não sabe o que é fazer coisa errada. Deus não olha para si mesmo e vê alguma coisa errada. A gente sempre faz uma autoanálise e vê que tem coisa que a gente está fazendo que não está certo. Aí precisa voltar um pouquinho, fazer tudo de novo. Mas Deus não repensa o que ele faz. Deus não se arrepende do que faz, porque tudo que ele faz foi bem pensado. Tudo que ele faz, ele tinha razão no que ele faz. Então ele é justo porque ele, em primeiro lugar, o caráter dele é livre de coisas erradas. Em segundo lugar, por que dizemos que Deus é justo? Porque ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aquilo que nós fazemos aqui, nem sempre nós teremos a recompensa aqui. Muita gente diz assim, aqui se faz, aqui se paga. Nem sempre. Se a vida toda terminasse aqui, nós poderíamos dizer isso, mas a vida não termina por aqui. Tem coisa que nós pagamos aqui sim, mas tem um outro lado da história, tem um outro lado da vida. Quando os olhos se fecham aqui na terra, do outro lado nós acordamos numa realidade completamente diferente e que é eterna. Um dia essa realidade é dura de dizer, mas um dia todo mundo vai prestar contas com Deus. Quem é que gosta de prestar contas com alguém? Ninguém. A humanidade vive querendo não prestar contas com Deus. A humanidade vive como se Deus não existisse. A humanidade vive fazendo coisas como se não fosse prestar contas com Deus um dia. Mas um dia Deus vai somar a conta com cada um de nós. É por isso que ele é justo, porque no dia da soma, no dia do acerto de contas, Deus não vai recompensar ninguém, nem menos e nem mais. Deus não vai errar na recompensa que ele vai dar, porque ele recompensa cada um segundo o seu próprio padrão de justiça. Então Deus é justo porque ele retribuirá a cada um segundo as nossas próprias obras. O que você tiver feito para a glória de Deus aqui, Deus vai te recompensar justamente do outro lado. Ele vai recompensar com justiça. Ele vai dar aquilo que você mereceu. Agora, o que você fizer de errado aqui, Deus é tão justo que ele não vai, a recompensa não vai ser nem menos e nem mais, ela vai ser certinha, a punição vai ser justa, porque Deus é justo. Em terceiro lugar, por que Deus é justo? Porque ele não tolera a injustiça. Deus não suporta ver alguém fazendo coisa errada. É por isso que quando Adão peca, logo em seguida Deus vem logo atrás de Adão para corrigir o erro, porque Deus, quando ele olha do céu para a terra, ele vê a humanidade errando, caminhando como ovelha desgarrada, sem lei, sem pastor, sem vida, sem regras.
E Deus não suporta ver a humanidade fazendo coisa errada. É por isso, novamente, que ele manda Jesus para corrigir o problema. E Jesus começa a corrigir o problema quando ele arrebanha os primeiros discípulos. E esses discípulos cresceram tanto que eles estão aqui nessa noite, sentados aí nessas cadeiras. Ou seja, aquilo que Jesus veio para fazer deu certo, porque ele não faz coisa errada, ele é justo. Como eu disse, o caráter de Deus é tão justo que ele não faz coisa errada. A obra de Cristo na cruz deu certo. A obra de Cristo na cruz não foi uma fatalidade, não foi um acidente. Jesus não foi assassinado. Jesus se entregou livremente e foi um ato de amor que deu certo, 100% certo, 100% de acerto. Jesus acertou, porque ele é justo e não comete erro. E como ele não comete erro, ele não tolera coisa errada. O mundo hoje, pessoas envolvidas com a mentira, pessoas envolvidas com uma vida desonesta, que não honra com os compromissos, que desrespeita a todo mundo, que não tem respeito pelos mais velhos, que não tem respeito pela liderança, não respeita professor, não respeita autoridade nenhuma. Esse tipo de pessoas vão prestar contas com Deus, porque isso é errado de se fazer. E é errado porque, não é porque eu disse que é errado, não é porque o pastor disse que é errado porque Deus disse que é errado. Por que Deus é justo em quarto lugar? Porque é Ele que define aquilo que é certo e que é errado. Deus é o nosso padrão do que é certo e do que é errado, não é ninguém. A sociedade não define padrões de certo e de errado. A sociedade pode definir cultura, como o jeito de comer, que tipo de comida se alimentar, mas aquilo que define o que é certo e o que é errado é Deus na sua palavra. Ou seja, é o caráter de Deus que decide aquilo que é certo e o que é errado. E quando Deus vê as pessoas fazendo coisas erradas, Deus se entristece, porque ele disse, é como se ele dissesse, eu enviei o meu filho para corrigir isso aí. E os homens não quiseram aceitar a correção de Jesus e acabaram indo por um caminho alternativo. É como se um carro, ele quebrasse no meio do caminho e o mecânico viesse atrás se oferecendo gratuitamente para corrigir o problema, e o dono do carro se recusa a receber ajuda. É assim que o homem faz quando rejeita Jesus. É Deus enviando Jesus para resolver um problema, e o homem, no seu orgulho, acha que pode resolver sozinho e deixa Jesus de lado. Sabe como isso é mais grave? É quando você recebe um presente de alguém que você ama, e na hora você, ao receber o presente, você chuta, você rasga, você faz pouco caso. É assim que as pessoas fazem quando rejeitam a Jesus. Jesus é o presente de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, tudo que é dado é presente, é dádiva, é de graça. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus justo, é a esse Deus justo que nós adoramos nessa noite. É a esse Deus que é bom, que merece nosso louvor. Então, Deus é bom, Deus é justo, então louvemos o seu nome. Se Ele é bom e justo, Ele merece honra, Ele merece nosso louvor, Ele merece a nossa vida, Ele merece a nossa dedicação. Ninguém nessa terra, nem a nossa mãe, nem o nosso pai, nem a nossa esposa, nem os nossos filhos merecem a dedicação que nós devemos dedicar a Deus, porque o bom acima de tudo é Deus, o justo acima de tudo é Deus. Ele merece a maior de todas as festas, Ele merece o maior de todos os louvores. Aí, depois de Deus, vem família e igreja, mas primeiramente Deus acima de todas as coisas, porque Ele é bom e justo e merece ser louvado. Deus é bom e justo, por isso aponta o caminho aos pecadores. Existe um caminho, e esse caminho é apontado por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Qual é esse caminho que nós falamos? É o caminho, é a estrada que conduz até o céu. É a estrada que conduz até o céu. Esse é o caminho que nós falamos. Esse é o caminho que a Bíblia está dizendo aqui. Em primeiro lugar, esse caminho é a via que conduz até o céu. Em segundo lugar, esse caminho é único. Perceba que o texto diz assim: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho. Não é um caminho,
É o caminho, artigo definido, quer dizer, há um único caminho, só tem esse caminho que leva para o céu. Não tem atalho e não tem outros caminhos semelhantes, só tem um caminho que leva para o céu. Outra coisa, esse caminho tem nome, e esse nome é Jesus Cristo. Esse caminho, além de ser o nome, é uma pessoa. Essa pessoa é o Filho de Deus. João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus é esse caminho. O único caminho é Jesus Cristo. E esse caminho é o que nós estamos falando aqui. Jesus é o caminho para a salvação. Jesus é o caminho para quem está doente. Jesus é o caminho para quem está desesperado. Jesus é o caminho para a solução do seu problema. Jesus é o caminho da alegria. Jesus é o caminho da satisfação. Jesus é o caminho que leva ao céu. Esse é o único caminho. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele diz: eu sou o caminho. Antes de Jesus, muitas oportunidades já haviam aparecido, porque quando Jesus veio a esta terra, outras religiões já existiam. O espiritismo já existia, as religiões animistas já existiam. Porém, Jesus não veio para pregar mais uma religião. Ele veio para dizer: eu sou o único caminho. Ele estava dizendo: tudo que veio antes de mim não é caminho. Eu sou o único caminho. Aleluia! Várias estradas sempre levam ao mesmo lugar. Eu não sei se essa estrada que nós viemos aqui, se é a única estrada que traz até aqui. Mas, por exemplo, se você está em qualquer bairro de uma cidade, você tem várias ruas que pode conduzir para o centro da cidade, sim ou não? Sempre tem várias ruas que conduzem a um único destino. Quem quer ir para o centro da cidade pode pegar diversas ruas que chegam no mesmo lugar. Só que para quem quer ir para o céu, não tem várias ruas, só tem uma porta, e depois dessa porta se abre o caminho. Essa porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Então, só existe esse único caminho. As pessoas até podem, alguns dizem, todos os caminhos levam a Deus. É verdade e é mentira ao mesmo tempo. Todos os caminhos levam a Deus. Onde está a verdade dessa frase? A Deus como juiz que julga e que condena, toda religião pode levar. Pode seguir qualquer religião que você quiser. Se não for por Jesus, essa religião vai levar a Deus, mas não como Salvador, mas sim como juiz. Agora, sabe qual é o caminho que leva para Deus como Salvador, como Perdoador? Jesus Cristo é o único caminho. Esse caminho, uma coisa que é interessante é que o salmista disse: ele ensinará o caminho. Então, esse caminho que é Jesus, ele não é descoberto, ele é ensinado. Aquilo que você descobre é uma coisa que por acaso você encontra, mas não foi você que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou você. Não foi você que descobriu Jesus, foi Jesus que te descobriu. Não foi você que achou Jesus, foi Ele que te achou no pecado, jogado. Aí Ele foi, te deu um abraço, te deu um banho de dignidade, te fez filho, escreveu o teu nome no livro da vida. Esse caminho não é descoberto, ele é ensinado. Se você for investigar a existência de Deus sem a iluminação de Jesus Cristo, nunca chegará ao conhecimento pleno do nosso Senhor. Porque o homem só conhece a Deus porque Deus quis se revelar. Se Deus se fechasse, o homem podia fuçar para tudo que é lado, cascaviar para tudo que é lado, ele nunca acharia Deus. Mas Deus se revelou, e se Ele se revelou, Ele pode ser conhecido. Olha, aquilo que é revelado, as pessoas podem conhecer. Todo mundo conhece, por exemplo, o que é uma árvore, porque a árvore é uma coisa, as árvores são coisas que estão visíveis, está revelado para todo mundo. Deus foi assim, Ele quis se mostrar, Ele quis que as pessoas vissem Ele, descobrissem a existência dEle. E se Ele não se revelasse, não adiantaria. Os cientistas poderiam no laboratório pesquisar o quanto pudessem, você poderia ir em qualquer biblioteca, poderia ir em qualquer igreja. Se Deus não se revelasse, Ele não seria encontrado, mas Ele se revelou em Jesus Cristo. É por isso que não é uma descoberta dos teus próprios méritos, é Jesus quem quis se revelar. E esse caminho, ele é ensinado, e é ensinado por Jesus Cristo. Aleluia ao nome do Senhor.
Se esse caminho ele não é descoberto e ele é ensinado, quem ensina é o próprio Jesus. E Jesus ele ensina por meio da Bíblia, por meio da igreja também. Aqui está a importância da Bíblia e da igreja. Jesus ele ensina o caminho para o céu por meio da igreja, porque quem é que fala, onde é que está escrito sobre o caminho? Na Bíblia. Quem é que prega sobre o caminho? A igreja. Perceberam a importância da igreja? Para que a igreja não salva, mas ela ensina o caminho e leva para o céu. Ela aponta a direção. A igreja não carrega ninguém para o céu, ela só mostra: o caminho é esse aqui, e o caminho é Jesus. Então a importância da igreja é fundamental. Muitas pessoas, até com boa intenção, dizem que creem em Deus, mas não precisam de igreja. Como assim? Se o caminho para o céu não é uma descoberta particular, o caminho para o céu é uma descoberta através da iluminação do Espírito Santo, e a igreja foi capacitada para ensinar esse caminho. Não pode haver cristão longe de igreja. É igual, irmão Fredson, missionário Fredson, eu dizer que um braço cortado do corpo vai sobreviver. Não sobrevive. Não pode existir cristão fora de igreja, porque não pode um galho de uma árvore desse aí ser cortado e continuar vivendo. Não pode. A igreja é um corpo, é uma família. E se de repente você que veio nessa noite crê em Deus, isso é muito bom, mas não quer se aproximar da igreja, é a mesma coisa de você amar o pai, mas detestar os filhos dele, ou não gostar de estar junto com os filhos dele. Os filhos de Deus estão na igreja. E se nós não gostamos de estar na igreja, nós tem alguma coisa errada. De repente nós não estamos sentindo muito bem estar com os filhos do nosso pai. E quem não está bem com os filhos, dificilmente pode estar bem com o pai. Porque às vezes você pode até falar mal do pai, mas se você falar de um filho para um pai, aí é coisa diferente. Há pais que preferem ser odiados do que ver os seus filhos odiados. E quando nós abandonamos a igreja, nós estamos descartando os filhos de Deus, alegando que vamos querer estar perto do pai desses filhos. Não tem como dar certo. Então é a igreja que ensina o caminho que vai para o céu. Ela não carrega, a igreja não é o caminho. A igreja não salva ninguém. Ninguém pode dizer que foi salvo porque entrou numa igreja X. Não, mas não existe conhecimento da salvação se a igreja não for lá e pregar o evangelho, apontar o caminho e dizer a direção. A igreja não é uma comunidade de pessoas perfeitas. Nós podemos aqui enumerar vários defeitos que nós, enquanto pessoas, temos. Uns são mais bravos, outros são mais calmos, uns são mais agressivos, outros são mais pacíficos. Todo mundo tem defeitos aqui. A igreja não é uma comunidade de gente perfeita, não. A igreja adora um Deus que é perfeito e é bom. A igreja não é formada de pessoas boas, mas ela adora um Deus que é bom. A igreja recebe a justiça de Deus e pode pregar sobre essa justiça. Agora, esse caminho, ele não é descoberto, ele é ensinado. Agora, há muitos caminhos por aí que não precisam ser ensinados. Eles são descobertos e a pessoa vai por conta própria. Provérbios 14, versículo 12. O escritor disse: há caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas o fim deles é o caminho de morte. Esses caminhos alternativos que tem por aí, que não é Jesus, esses caminhos você descobre facilmente. É só colocar o pé fora de Cristo que já está em outro caminho. E há muitos caminhos. Há o caminho da bebida. Pessoas que precisam se embriagar para se sentir feliz, mas a igreja não precisa se embriagar para se sentir feliz. A igreja não precisa de um líquido para se sentir bem. A igreja só precisa de uma pessoa que é Jesus, e essa pessoa nos faz feliz. Há pessoas que procuram aventuras extraconjugais, que traem as suas esposas para ser feliz. Por mais que esses caminhos eles sejam atraentes, o final deles sempre é a morte. O final deles sempre é trágico. O começo pode ser bom, mas o final não é. Já o caminho que leva para o céu, o começo pode ser doloroso, porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas o final é feliz. A viagem pode não ser confortável, mas o final é feliz e seguro. Glória ao nome de Jesus. A porta pode ser apertada, mas todos chegarão lá. Tem lugar para todo mundo. Na porta que é Jesus, é a porta mais diferente que existe.
Porque nessa porta, se a humanidade toda quisesse entrar, todo mundo entrava e ninguém ficava imprensado, ninguém ficava apertado, porque a porta, mesmo estreita, ela tem lugar para todo mundo, ela cabe todo mundo. O coração de Deus é gigante, Ele consegue amar todas as pessoas. Os braços de Deus são grandes, porque Ele abraça todas as pessoas que se chegam diante dEle. Agora, aos caminhos que tem por aí, precisamos ter muito cuidado, porque são caminhos traiçoeiros, cujo final é a perdição eterna. No que esse caminho consiste? Esse caminho, em primeiro lugar, é um caminho de misericórdia. O capítulo 25 e nos versículos seguintes, o salmista, ele fala desse caminho como caminho de misericórdia. O que é misericórdia? É quando Deus não nos castiga como nós merecemos. Eu já falei agora há pouco que Deus, ele não faz coisas erradas, Deus não comete injustiças, e na sua misericórdia, Deus, ele não nos castiga como nós merecemos. Isso quer dizer que o caminho que vai para o céu é um caminho em que a nossa culpa é perdoada. O caminho que conduz para o céu é o caminho de misericórdia, porque nele não há castigo, porque o castigo recaiu sobre Jesus. Isaías 53, o castigo que nos traz a paz recaiu sobre os ombros dele. Então, no caminho que conduz para o céu é o caminho da misericórdia, em que nesse caminho você não é punido, você não recebe mais punição nenhuma. Sabe por quê? Romanos capítulo 8, versículo 1, porque agora aos que estão em Cristo Jesus nenhuma condenação existe. Se você está em Jesus, você não será punido, porque o caminho de Cristo é o caminho de misericórdia. Essa palavra que talvez a gente só escute no nosso dia a dia quando passa na porta da Santa Casa de Misericórdia, mas esse caminho aqui é misericórdia do começo ao final. É Deus não nos tratando conforme nós merecemos, Ele absolve a nossa culpa, porque Jesus carregou a nossa culpa, e bendito seja o nome dEle. E o que é que nós merecemos e que Deus deixa de fazer? Nós merecemos a ira de Deus, nós merecemos a condenação de Deus. Você que veio aqui nessa noite, você não merece nada de Deus porque veio aqui. Você não merece uma bênção de Deus porque ora no seu quarto. Às vezes a gente acha, eu estou orando tanto, Senhor, então eu mereço. Ou então, eu me dedico tanto na obra de Deus, então eu mereço receber isso. Não é, irmãos. Tudo que nós fazemos é ingratidão. Nada do que você faz te faz merecedor de bênção nenhuma de Deus. Deus não te abençoa porque você ora. Deus não te abençoa porque você merece, porque canta ou porque se envolve na igreja. Não. Deus te abençoa porque Ele é graça e misericórdia. Deus te abençoa porque Ele é bom. Deus te abençoa porque Ele é maravilhoso. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você busca a Deus, você é abençoado. Se você serve a Deus, você é rico de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O que é o caminho da misericórdia? É o caminho em que você não pode retribuir ninguém com a mesma moeda. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E no mundo real, os seres humanos sempre querem se vingar. Nós temos sede de vingança. Quando acontece um caso grave, um inocente que é violentado, o nosso instinto já exige justiça, já exige vingança. Quando alguém nos fere, quando alguém fala mal de nós, quando alguém inventa uma história com o nosso nome, quando alguém nos prejudica, qual é a reação natural do ser humano? É querer ir lá e revidar com a mesma moeda. Só que o caminho de misericórdia é o caminho que nós pagamos com o perdão, é o caminho que nós não pagamos com a mesma moeda, é o caminho que nós deixamos passar livre, passar barato, é o caminho que não tem vingança. Há muitas pessoas que por aí querem retribuir com a mesma moeda aquilo que receberam. Ah, meus irmãos, se Deus fosse nos retribuir como nós merecemos, estava todo mundo frito, mas graças a Deus que Ele não nos trata conforme nós merecemos. Ele nos trata conforme o sacrifício feito lá na cruz do Calvário. Você não pode se vingar de ninguém. Isso é injusto. Isso pode parecer até estranho falar. Você que foi ferido, por exemplo,
Do ponto de vista humano, você está cheio de razão para lá e tomar satisfação. Alguém pode até dizer, isso é mais do que justo. Alguém te feriu, vai lá e faz a mesma coisa. É justo. Você sofreu a injustiça, então retribui, porque é justo fazer isso. Na verdade, isso é injustiça. Aquilo que nós achamos que é justiça, retribuir com a mesma moeda, não é vingança. E vingança não pertence a nós, a vingança pertence a Deus. Deixe Deus se vingar, porque a nós compete perdoar, porque fomos perdoados. Esse caminho é o caminho de misericórdia. Em segundo lugar, esse caminho é o caminho da verdade, porque também nos versículos seguintes o salmista fala que esse caminho é o caminho da verdade. A verdade é o oposto da mentira, é o oposto do engano, é o oposto do disfarce. O caminho que vai para o céu não entra quem vive se disfarçando. No caminho que conduz ao céu não entra quem vive da mentira. No caminho que conduz ao céu não entra ninguém que vive enganando outras pessoas. Não entra, porque é o caminho da verdade. Jesus disse, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse, essa verdade que é o caminho, é uma verdade que também pode ser conhecida. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou querendo dizer com isso que o caminho que nos leva para o céu é um caminho de libertação. Jesus quer libertar você. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade quebra cadeias, a verdade liberta quem estava encarcerado, a verdade da liberdade, a verdade que é Cristo, ele desmobiliza os teus pés, ele coloca movimento aos teus pés e faz você vir até Jesus, porque é o caminho da verdade, e a verdade, se ela é conhecida, ela vos libertará. E Jesus está se tornando conhecido nessa noite para você. Jesus está sendo apresentado para você. Ele é o caminho da verdade. A verdade é Jesus. Agora, muito cuidado, porque o diabo também fala algumas verdades. Isso aqui pode ser chocante para você no início, mas quando o diabo quer, até verdade ele fala. Quando o diabo quer, até coisa boa ele faz. Irmãos, se o diabo, dentro da permissão de Deus, se ele quiser, ele cura qualquer pessoa. Sim, não é de mentira não. O diabo, se ele quiser, ele faz milagres, debaixo da permissão de Deus. O diabo pode colocar uma pessoa boazinha. O diabo pode colocar uma pessoa paralítica aí boazinha, porque ele também faz coisa boa. Só que com que intenção ele faz essas coisas boas, entre aspas? É com a intenção de enganar. E são essas pessoas que ele usa que vão aparecer lá no dia do juízo, de prestação de contas, e vão dizer, Senhor, eu curei no teu nome. Não foi no nome do Senhor, foi pelo poder e virtude do inimigo que fizeram isso. Assim como o inimigo ele pode fazer coisas boas, entre aspas, porque ele é interesseiro, ele também pode falar algumas verdades. Marcos capítulo 1, quando Jesus ele tem aquele encontro com o gadareno, aquele endemoniado gadareno, o que ele fala para Jesus? Ele diz assim, Jesus, filho de Deus. Ele chama Jesus de filho de Deus. Ele falou uma verdade, mas com que intenção? Foi com a intenção de enganar. Então, cuidado com as verdades que o diabo fala, porque no final é para conduzir para mentira. Tem gente que usa a verdade para enganar mais à frente. É assim que o diabo faz. Ele usa a verdade para seduzir, mas no final ele aplica a mentira, o golpe final que ele queria. Não acredite naquilo que o inimigo fala, porque ele é mentiroso. Muito cuidado, porque se o diabo disser para você que não tem mais jeito o teu caso, ele está mentindo. Se o diabo começa a dizer para você que você não será liberto, ele está mentindo. Se o diabo te acusar de que você não foi perdoado, ele está mentindo. Se ele dizer que você não tem mais jeito, ele está mentindo, porque tem jeito sim. Ele pode dizer que não tem jeito, mas Jesus chega e diz, tem jeito, tem liberdade, tem vida. O inimigo pode dizer que você morreu, mas Jesus está dizendo, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Muito cuidado com o que você anda ouvindo por aí, porque o inimigo pode ficar sussurrando um monte de coisa no teu ouvido, dizendo para você que chegou o teu fim, mas Jesus está dizendo, eu começo uma nova história na tua vida. Aleluia. Olha o que o texto diz aqui. Ele aponta o caminho aos pecadores. Quem são os pecadores? Todo ser humano.
Os animais não são pecadores, as árvores não são pecadoras, a nada do que se vê aqui são pecador. O único pecador que tem na face da terra chama-se ser humano. Todos os seres humanos são pecadores, porque por meio de Adão o pecado passou, igual uma doença hereditária. Sabe aquela doença hereditária que tem, que o avô há não sei quantos anos atrás tinha, aí morreu, mas o neto que nasce aqui já vai nascer com a doença. Assim é o pecado, irmãos. Ele passa, é como se fosse uma doença hereditária passando assim no sangue, de pai para filho, e é inescapável. Todo mundo vai nascer com a marca do pecado. Mas aí, quando o inimigo pensava que ele teria sucesso, porque todo mundo nasce pecador, mas surge uma pessoa que não nasceu com pecado, Jesus Cristo. Ele não conheceu o pecado. Jesus nasceu sem pecado para dizer que o pecado será finalmente vencido. Todos os seres humanos são pecadores, porque em Adão todos pecaram. Se todos pecaram, ninguém tem razão diante de Deus. Está todo mundo sem razão diante de Deus. É por isso que ele manda Jesus, porque Jesus tinha razão de sobra para estar diante de Deus. Agora, tem duas categorias de pecadores. Tem os pecadores perdoados e tem os pecadores não perdoados. Os pecadores perdoados são aqueles que reconheceram o seu pecado e correram para Jesus dizendo: Senhor, me perdoa de toda coisa ruim que eu já fiz contra ti, toda coisa ruim que eu fiz contra o meu irmão, contra o meu amigo, contra alguém. Esses são os perdoados. Eles reconhecem o próprio pecado e recorrem para Jesus para perdoar pecado. E o que é perdoar pecados? Pecado, irmãos, é dívida. Pecado é dívida que se tem com Deus. Diante de Deus, qualquer pessoa que nasce, já nasce com uma dívida que ela não fez, que os pais, aliás, que Adão, que foi o nosso pai na carne, fez, e a dívida percorre para todo mundo. Então, toda criança que nasce, já nasce com uma dívida chamada pecado. E diante de Deus, essa dívida só tem duas opções: ou ela pode ser paga, ou então ela vai continuar o resto da vida em aberto. Só que Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele diz assim: Senhor, perdoai as nossas dívidas, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que é perdoar pecado? É aniquilar a dívida, é deixar a dívida morta, é desfazer todo o débito. O pecado é um débito que só pode ser pago na pessoa de Jesus. Nada que você pode fazer pode pagar esse débito diante de Deus. A pessoa de Jesus pagou o seu débito. Jesus pagou a conta que ele não fez. Jesus pagou um débito que não era dele, que era meu, que era seu. Mas lá na cruz ele gritou assim: está consumado. Ele disse, como que querendo dizer: está paga a conta. Eu paguei a conta, Jesus pagou a tua conta, Jesus pagou o teu débito, e bendito seja o nome dele para sempre. Agora você é perdoado, agora você sabe o que é perdão. Agora sobre você não tem mais um caderno de dívida te acusando, porque as acusações recaíram sobre Jesus, para que você estivesse agora com a consciência limpinha, tranquila. Todos são pecadores, mas para os pecadores há um caminho. Esse caminho é Jesus, que nós fartamente já falamos nessa noite. É desse caminho que você que ainda não conhece Jesus, que eu quero convidar para você entrar por esse caminho, entrar pela porta. Diz a Bíblia que o caminho que leva para o céu ele é estreito, mas o caminho que leva para a perdição ele é espaçoso. Todo mundo pode ir por esse caminho do jeito que quiser, mas no caminho que leva para o céu não se vai do jeito que quiser, porque ele é estreito. E é nesse caminho que eu quero que você entre nessa noite. É nesse caminho que eu quero que você refaça a sua vida nessa noite. Quando você entrar pelo caminho que é Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu te desafio, eu te garanto, eu provo que se você entregar a sua vida para Jesus agora, a partir de hoje, às 21h14, a sua vida vai dar uma mudança radical. Jesus vai mudar tudo. Nunca mais você
você vai ser a mesma pessoa, porque o homem chamado Jesus, ele vai te dar sentido que você não tem, ele vai te dar a vida que você não tem, ele vai te dar a direção que te falta, ele vai te dar a esperança. Eu não sei como você chegou aqui, se você chegou desesperado, Jesus é a esperança. Se você chegou triste, Jesus é a nossa alegria. Se você chegou sem direção, Jesus aponta a direção. Se você chegou sem sentido, Jesus dá sentido à sua vida. Entre por esse caminho, que o caminho está aberto. Ninguém vai tapar a entrada do caminho que é Jesus, porque um dia na cruz as portas foram abertas. Aquilo que era proibido de se entrar, agora nós temos livre acesso, porque Jesus escancarou as portas e você pode entrar agora e chegar até a presença de Deus. Cadê? Tem alguma pessoa nessa noite que ouviu essa mensagem e quer entrar por esse caminho? Muitas pessoas convidam você para o caminho da bebida, para o caminho da festa, para o caminho de tanta coisa que aos teus olhos são bonitos, são atraentes, mas nessa noite nós estamos convidando você para entrar por essa porta que é Jesus Cristo, a porta que está aberta, o caminho que não será nunca entupido, é o caminho que você vai andar e a sua vida vai mudar completamente. Onde está a primeira pessoa nessa noite para Jesus? Onde está nessa noite quem quer entregar a sua vida para Jesus? Eu vim aqui junto com essa igreja para orar pela sua vida. Se essa mensagem falou com você em qualquer canto desse povoado, aí na sua casa, dobre o seu joelho aí onde você estiver. Eu convido a igreja para ficar de pé nessa noite, e nós vamos fazer uma oração para que as portas do Evangelho, elas continuem abertas nesse povoado. Uma porta se abriu aqui nessa noite, e essa porta não vai fechar, porque a porta foi aberta por Jesus. Isso aqui não é obra de homens, isso aqui é obra do próprio Deus, e se Deus abriu essa porta, ninguém poderá fechar. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome, porque nessa noite nós falamos do Senhor que é bom e justo e que aponta o caminho aos pecadores. Senhor, nós entramos por esse caminho, nós estamos nesse caminho, nós chegaremos ao céu nesse caminho, e bendito seja o teu nome, porque a porta se abriu para nós. Senhor, abençoa as pessoas desse povoado, que sejam impactadas pelo Evangelho, que essa mensagem pregada, que os louvores cantados, que esse culto aqui ministrado possa marcar a história desse povoado, e que a partir de hoje o Senhor abra portas, o Senhor salve vidas. Onde tiver alguém nesse momento precisando de uma cura, a igreja do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, repreende qualquer doença, repreende a depressão, repreende a dor na coluna, repreende o câncer, repreende quem está prestes a entregar a sua vida para a perdição. Ó Senhor, abençoa quem está quase desistindo da vida, em nome de Jesus. Vai onde está essa pessoa agora e recupera a vida, e recupera a saúde, e traz a paz, prosperidade, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: